vai começar com uma música então. Boa noite a todos que já entraram. A música chama Ama, Moacir Camargo, né? Acho que fechou? Liga tudo aí. Deixa eu segurar aqui. Espera só um minutinho, pessoal. Nós vamos só ajeitar aqui umas coisas. A gente já vai começar. Cuidado para não... Viu? Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o erro te doa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ama que o amor é leve. Vamos aproveitar o momento, fazer mais uma música, né? É uma oração de São Francisco. Deixa assim. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, para a vida eterna. Aí, muita gente com a gente aí já, né? Participando aqui, todos nós reunidos. Muito bom. Boa noite para todos vocês aí, as pessoas que já estão curtindo, comentando, compartilharam também a live aí, né? A gente agradece muito porque o trabalho pode ser disseminado, né? A Michele tá aí, a Marlene, Soraya, a Wanda, boa noite. A Marcela, a Kátia, a tia Kátia tá aí assistindo. A Sirlene tá com a gente, o Alexandre tá também, tá mais próximo, viu? A Sueli, boa noite, tia Sueli. A Wanda, né? Tá mandando um oi pra Cida aí. Boa noite, Wanda. Aí, a tia Cida tá mandando. Tia Genô tá com a gente, madrinha. Um abraço lá pro pessoal de Ribeirão Preto, pra toda a família nossa que tá por aí. Tio Giba tá aí. Boa noite. Marília Costa. A Tati, boa noite. A Wanda. Mandou boa noite pro Giba ali, né? A Dulce tá aí. A tia Carila, boa noite. A Kátia falou, a tia Carila falou lá, adoro quando os três estão aí. A gente se esforça para juntar todo mundo. Hoje deu certo. Tá aí o Pompeu, boa noite, Pompeu, a Marília. A Maria Luci, boa noite. Marcela Saboia. A Libélula. A Marcela Saboia tá por aí. Seu avô e sua avó estão aqui. Estão assistindo ali ao vivo. Boa noite. Muito Lá bom. de O Garapava. Anderson tá aí, ó. Boa noite. Danilo, Muito bom. Tá aí o Danilo Debones, tá aí. Boa noite, Danilão. Soraya, A gente se encontra aqui, né? Nas quartas-feiras aqui da internet. A Alandra Mariotti. O Danilo Damasceno tá aí também. Muito bom. A Angélica tá aí. Boa noite, Angélica. Um abraço para todos vocês aí, para as meninas. Maria Nilce, Maria Nilce tá aí também. Beatriz está ali, A Beatriz. A A Noelle. Nina. A Noelle. A Noelle tá aqui também. Aniversário dela amanhã, da Noelle. Depois nós vamos cantar uma música para ela. Tá lá em Sertãozinho, né? A Marta. Muito bom. Muita gente aí com a gente. E a gente aproveita para cantar mais uma, certo? Tem algum que você pensou aí? especial, Carol? Pedido especial? Eu gosto do Brasil, como Qual que é? não é nas terras do Brasil, é aquela outra nossa.
nas terras, né? É. Licença. Cheguei aqui como se fosse um navegante, vim de outras terras que ficaram tão distantes. Eu ancorei o meu navio nas praias lindas do Brasil. Reencarnei sobre este chão de luz, verde e amarelo, escolhido por Jesus, para iluminar meu coração e me ensinar que todos nós somos irmãos. Laia, laia, la, laia, la, la, laia, 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 la, laia, la, laia. Cheguei aqui como se fosse um navegante, vim de outras terras que ficaram tão distantes. Eu ancorei o meu navio nas praias lindas do Brasil. Reencarnei sobre este chão de luz, verde e amarelo, escolhido por Jesus, para iluminar meu coração e me ensinar que todos nós somos irmãos. Laia, laia, la, laia, la, laia, 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 la, laia, la, laia. Tá aí, música maravilhosa, né? Tia Carmen de Garapava tá pedindo pra você cantar a música que eu coloquei nos grupos hoje, que é a Floresça. Ah, Floresça, depois a gente faz. Muito bem. Então, para a gente começar, né, a nossa reflexão de hoje aqui, em cima do Evangelho de Jesus, a gente vai começar então com o livro que a gente tem lido aqui, né, o Espiritismo na sua expressão mais simples, de autoria do Allan Kardec, onde nesse capítulo, no segundo capítulo do livro, ele faz um resumo então da doutrina dos espíritos, né? E a gente, na última live, a gente comentou, né, que os espíritos culpados encarnam em mundos menos adiantados, né? E que o nosso querido planeta Terra
é então um desses mundos, né, menos adiantados. Mas que Deus, na sua soberana justiça, né, nos perdoa, né, e através da sua misericórdia, permitiu também que nós fôssemos guiados por alguém, né, por um irmão nosso mais velho, né, um irmão nosso mais experiente, que pudesse nos levar até, mais uma vez, até os braços do nosso Pai, até os braços de Deus. E esse irmão nosso é Jesus Cristo, né? A gente falou sobre isso na última live. Então, continuando aqui, né, esse capítulo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, o item de número 21, Kardec diz assim: ao encarnarem, os espíritos trazem consigo o que adquiriram em suas precedentes existências. Então, Kardec está dizendo, né? O espírito, ao encarnar, ele traz as suas conquistas, né, das existências anteriores. As experiências, né? A gente até falou aqui sobre a experiência, como diz o poeta, né, que a gente disse aqui, Castro Alves, né, que diz que, aliás, Casimiro Cunha, né, o poema, ele dizia que a experiência é um tesouro, né, é o ouro lá no fundo da mina, em que a gente consegue, depois de muito cascalho que a gente retira dessa mina, a experiência é a pepita de ouro, né? Então, essa pepita, né, esse pedacinho de ouro, a gente traz, né, a gente leva para a eternidade e traz nas nossas encarnações, né? Essa é a razão pela qual os homens mostram instintivamente aptidões especiais, pendores bons ou maus, que neles parecem inatos. Então a gente vê, né, tanto nesse mundo aqui, algumas crianças que têm mais aptidão para matemática, né, pessoas que têm mais aptidão para línguas ou história, né, ou a música, né, ou uma criança que já parece que já nasce sabendo jogar futebol, né, e tantos outros esportes por aí. Então essas aptidões são conquistas, né? O Kardec está dizendo aqui que nós trazemos, né? E a gente traz tanto as boas conquistas quanto as más inclinações, né? Os maus pendores. E ele diz assim, ó: os maus pendores naturais são resquícios das imperfeições de que o espírito ainda não se despojou. Portanto, se eu trago impaciência, se eu trago características de um espírito ansioso, né, é porque eu ainda existe em mim essas imperfeições, a imperfeição da paciência, né, da impaciência, no caso. São também indício das faltas que cometeu, o verdadeiro pecado original. E aqui o Kardec, usando a simbologia da Bíblia, né, sobre o pecado original. Então, esses indícios são, esses maus pendores são indícios do gênero de falta que nós cometemos, né? Como a gente acabou de usar o exemplo da paciência aqui, né? Se eu trago mágoa também, dificuldade de perdoar, né? Assim a gente sabe qual que é o gênero das minhas deficiências e de onde eu preciso trabalhar, né? Em cada existência tem ele de se lavar de algumas impurezas. Então as existências vão se progredindo, né, uma a uma, e a cada uma delas a gente sai um pouquinho mais puro, né? E ele continua no item 22. O esquecimento das existências anteriores, né, porque a gente vem para cá, a gente se encarna, né, e esquece as existências anteriores, é um benefício concedido por Deus, que, em sua bondade, quis poupar ao homem recordações quase sempre penosas, né? Então o Haroldo Dutra Dias até diz assim, né? Ele diz assim: se não houvesse o esquecimento, é muito provável que a maioria de nós, talvez todos nós, não conseguiríamos andar de cabeça erguida, né? Porque a gente não imagina tudo que já pode ter sido feito pelas nossas próprias mãos, né? E hoje a gente está aqui para resgatar e reconstruir. Em cada nova existência, o homem é o que ele mesmo se fez.
Para ele, cada uma delas é um novo ponto de partida. Então, uma nova existência é uma nova oportunidade de Deus, né? Embasada no esquecimento, onde possibilita que a gente recomece. Conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são a consequência dos que tinha antes, e daí conclui o mal que possa ter cometido, né? Então, como diz o Emmanuel, não é preciso eu buscar nenhum adivinho, né? A gente fala sobre regressão de consciência, regressão de existências, a não ser em casos específicos que necessitem mesmo um tratamento médico, né? Mas basta a gente analisar as nossas imperfeições de hoje para saber o que eu fui ontem, para saber o que eu fiz ontem. Porque é aquela velha máxima, né? Plantou, colheu. Isto é suficiente para que trabalhe por se corrigir. Se outrora teve defeitos de que já se livrou, não tem mais que se preocupar com eles. Portanto, se eu trago a impaciência hoje na minha vida e a ansiedade fora de controle, é porque eu ainda vibro esses sentimentos, né? Eu ainda vibro esses vícios, né? Porque se eu não fosse impaciente nessa atual encarnação, significaria que eu já venci a impaciência. Bastam as suas imperfeições presentes, né? Ele fala, né? Se já tivesse vencido esses defeitos, não tem mais que se preocupar com eles. Bastariam só as imperfeições presentes, né? Aqui o Kardec fala, inicialmente, sobre a construção dessas experiências e em como elas se tornam aptidões, né? E a gente vai deixar isso no ar agora um pouquinho, vai cantar mais uma música, mas para que a gente já comece a refletir, né, que a diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais é a prova de que a alma já viveu, né? Kardec dizendo aqui, então cada um de nós se desenvolveu no seu âmbito, né, de experiências, no seu âmbito do dever, né, desenvolveu determinadas virtudes, determinadas aptidões, né? E a gente vai falar então sobre essas aptidões e lembrando também da parábola dos talentos, né? Onde que cada um de nós trazemos um talento, talvez até mais que um, né? Muitas vezes mais que um. A Carla, qual você vai? Você tá pensando em alguma? Não, pode falar. A Carla tinha pedido cantata pra Mei Mei, e é uma das que eu mais gosto. Em cima dessa. Então vamos lá, cantata para Mei Mei. Mei Mei foi uma amiga de Chico Xavier que trabalhou com ele durante algum tempo encarnada e depois por muito tempo desencarnada, né? Servir os lírios e as rosas, sempre mais o amor cobre de luz e os lírios brancos simbolizam paz. Do alto cai o amor em pétalas róseas. Do alto cai o amor em pétalas róseas. Mas servir o amor clareia a calma, sempre mais ergue os pequenos
grandes flores, a derramar o amor em pétalas róseas, a derramar o amor em pétalas róseas. Servir os lírios e as rosas, sempre mais o amor cobre de luz, e os lírios brancos simbolizam paz. Do alto cai o amor em pétalas róseas, do alto cai o amor em pétalas róseas. Vai servir, o amor clareia a calma, sempre mais erguei os pequeninos hoje, amanhã serão grandes flores, a derramar o amor em pétalas róseas, a derramar o amor em pétalas róseas. Oh, 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 oh. O Lucas está lá em Muito Rio bom Claro aí. te assistindo. O Lucas? com a Carmen. Ah, tá lá em Rio Claro. Vixe, tá longe, mas tá perto, né, Lucas? Aqui a gente tá pertinho. A internet tem dessas coisas, né? Pois é. A Rita tá aí também. Francine, A Francine tá aí. a Zilpa. Viu o que o Danilo falou aí? Não, não vi. Que sempre que você canta essa música, ele lembra da Lucineide. Ah, essa música então faz o Danilo aí se lembrar da Lucileide, né? Todos nós lembramos, né, Danilo? Com certeza ela tá próxima da gente aí, aproveitando das vibrações junto com a gente. Essa música aí é a A Floresta. Floresta. Flores. Vamos fazer a Floresta aqui. A tia Carmen Tem tinha também, pedido, acho né? que a Marcela, que falou que já faz alguns dias está pedindo uma música. Põe aí pra gente, Ah, Marcela. O Alexandre mandou. Eu não tenho essa Acho que música, ele- Marcela. né? Mas a gente vai, assim que der para tirar, a gente traz aqui pro repertório. Nós estamos devendo uma música para Marcela aí. Então vamos cantar a Floresta, né? Que é mais uma música que surgiu na nossa oficina de teatro, né? Nós temos aqui em Jardinópolis. A música chama Floresta. O cordeiro semeou na terra onde havia guerra, é preciso saber. Naquele terreno deserto de solo infértil ele fez florescer. Então é preciso saber se ali fez o amor renascer. Por que não faria o mestre também com você? Então
Então é preciso saber se ali fez o amor florescer, porque não faria o mestre também com você? Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. O cordeiro semeou na terra onde havia guerra, é preciso saber. Naquele terreno deserto de solo infértil ele fez florescer. Então é preciso saber se ali fez o amor renascer, porque não faria o mestre também com você? Então é preciso saber se ali fez o amor florescer, porque não faria o mestre também com você? Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Aqui nós temos a Andréia Reck, lá de Garapava. Boa noite, Andréia. A Geisa, juntamente com a Maria de Fátima. A Aline Buzoni também de Um abraço, Garapava. boa noite para vocês. A Lili tá aí. Nossas primas estão aí, ó. A Andréia, a Aline. Nesses momentos, né, em que a quarentena persiste, né? Importante a gente ter alguns momentos, né, para relaxar, né, para sair de uma situação, às vezes, que a gente está assim, com muito medo, né, muito ansioso, né, para o que vai acontecer. Será que vai dar tudo certo? Será que vai voltar tudo ao normal? É muito importante assim a gente... essa live, ela nos tira um pouco desses momentos, né? Então, quem tiver uma pessoa que, às vezes, um amigo, que você percebe que está precisando de ouvir uma música, né? Uma música que tem algumas palavras que te dão conforto, né? Que te dão esperança, compartilhe a nossa live, né? Compartilhe com os amigos, né? Para divulgar, né? E assim dá um pouco mais de esperança, né? É isso, né, Neto? Com certeza. Carol?
Acho que a utilidade dessas lives, né, é justamente isso, né? Que a gente possa tirar esses momentos aí para quebrar a rotina, né? Quebrar o vício que a gente vem aí do dia a dia, né? Que a gente, para a gente poder então trazer um pouquinho de luz, né? Para esse nosso planetinha aqui, Como né? diz o Dentro das Haroldo, nossas são casas. as âncoras que a gente tem durante o dia, né? Pra gente se fortalecer e conseguir ficar de pé, ter esperança, não ter o medo. Aliás, sentir o medo, mas de forma saudável, né? Pois é. E a gente, falando então, né? Continuando aqui. A Silvia Diogo está aí hoje também. A Silvia Diogo está aí. Muito bom. Boa noite, Silvia. Ela é a Cláudia. A Cláudia também. A gente, segundo o que o Kardec disse para a gente aqui, né? As nossas experiências com o tempo vão gerando aptidões, né? Então, muitas experiências no campo da educação, em breve, né? Como qualquer outra coisa nas nossas vidas, né? E nas nossas encarnações, né? Em breve isso se torna uma habilidade, né? E para quê? Qual seria então a utilidade dessas aptidões, né? Dessas habilidades que a gente desenvolve, né? Qual seria a missão delas, se não a de nos conduzir direto ao caminho de Deus, né? Porque elas devem servir para isso, né? Então aqui no livro Família, capítulo de número 30, intitulado Aptidão e Habilitação, né? É um capítulo de Emmanuel, por Chico Xavier. Ele começa o capítulo assim, ó: aptidão é a capacidade do espírito para executar essa ou aquela tarefa no plano evolutivo em que se vê situado. Então, a aptidão é a capacidade do espírito de executar determinada tarefa, né? Por isso mesmo, aptidão bem aplicada é acesso do homem a níveis mais altos, de conformidade com a lei divina, que retribui a cada um segundo as obras que realiza. Então ele está dizendo aqui, né? Essas aptidões que cada um traz a sua, né? No seu nível, né? Elas são caminhos que nos conduzem até a elevação, né? Uma elevação mais próxima da lei divina, né? Então é preciso que a gente aproveite essas nossas aptidões, né? Essas habilidades que nós trazemos. E ele encerra o capítulo dizendo assim, ó: recorda que a enxada mais rica é simples candidata à ferrugem, quando não atende à habilitação a que se destina. E, fazendo da própria vida o teu instrumento de trabalho e de estudo, sem que percebas, o mundo conferir-te-á outros talentos e outros valores, armando-te de novos recursos para a conquista de novas e mais belas experiências. Então ele está falando aqui, né, que a enxada, quando ela não é utilizada para o fim que ela foi feita, né, quando ela não é utilizada para atender a sua habilitação, ela se enferruja, como qualquer outra, né? E aí a gente lembra, então, da parábola dos talentos, onde o mau servidor, né, na parábola, e diz aqui no livro Fonte Viva, o Emmanuel comenta também sobre essa parábola, né? Ele começa citando o Evangelho de Mateus: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Então está dizendo aqui, né, lembrando lá da parábola dos talentos, né, o mau servidor escondeu o único talento que ele ganhou com medo de perdê-lo, né? E os outros, tendo ganhado 5 e 2 talentos, multiplicaram esses seus talentos, né? É uma alegoria que Jesus utilizou para falar com seus discípulos e com as pessoas que estavam ali no momento. E o capítulo, então, desse livro Fonte Viva 132 chama Tendo Medo. Ele diz assim, ó: na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se infelicita, né? Então, Emmanuel lembrando aqui, né? O servo negligente disse que ele não desenvolveu o seu talento, não aplicou o seu talento, não utilizou o seu talento, jogando a culpa no medo. Ele estava com medo de perder.
recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Ficou com medo de lutar com aquele talento e perder, né? Quanto acontece ao servidor invigilante, esse da parábola, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Então, será, né, que nós nos encaixamos nessas pessoas que se acusam pobres de recursos para servir a Deus, para servir a Jesus? Será que a gente tem reclamado de barriga cheia, como se diz, né? Como diz o outro? E nós precisamos procurar essas aptidões, esses recursos, porque é isso que vai fazer a gente conseguir vencer as dificuldades. Sem você perceber as suas aptidões, os seus talentos, os recursos que você tem, você não vai conseguir combater o lado ruim, né? Pois é, se a gente fizer uma analogia, né, que essas aptidões, essas habilidades que cada um tem, se a gente imaginar que elas são luzes, é mais fácil você percorrer por um caminho iluminado ou por um caminho que ainda é obscurecido, né? Então essa é mais ou menos a ideia que o Kardec estava falando aqui, que o Emmanuel está dizendo também, né? Utilizar essas aptidões, essas habilidades para percorrer o caminho, né? E ele continua assim, ó: essas pessoas então que estão reclamando aí, né, que são pobres de recursos, não tem recurso suficiente para poder ajudar, para poder servir, né? E talvez a gente se encaixe, né, muitas vezes nessas questões aí. Ele diz assim, ó: então essas pessoas recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo, a morte, o desencarne, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Sensitivas humanas aqui, pessoas muito sensíveis, né? Sem o mínimo esforço. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, dizendo então que eu, por exemplo, dizendo que eu não tenho recursos suficientes, que o outro recebeu mais que eu, transformam-se gradativamente, aos pouquinhos, e é por isso que é perigoso, em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Quer quer trabalho mais difícil do que o da enxada, né, que a gente acabou de dizer? Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E o medo não vai servir de justificativa aceitável entre nós e o Senhor, entre nós e a nossa consciência também. O Rossandro postou um vídeo hoje que eu achei muito interessante. Ele falou que ele escreveu um textinho, né, e dentre ele está escrito que quando o medo toma conta de nós, ele distorce a nossa realidade. Então, não só para o momento que a gente está passando, mas de tudo, né? E aí ele fala aqui no final que a gente deixa de se... ele fala assim, deixando de agir como poderíamos ou deveríamos diante de um desafio. É isso aí, quando a gente foca, né, alguma coisa, né, isso está lá com o Haroldo nas palestrinhas dele lá que ele está fazendo os 21 dias, que quando a consciência foca um desses sentimentos, por exemplo, o medo, né, que a gente falou aqui, dá força para isso. Isso toma uma proporção, né, e ele até cita, ele faz uma alegoria dos macaquinhos, né, e que o macaquinho do medo, ele acaba se transformando num gorila, né, e aí a gente se desespera e se perde nisso daí. Então ele busca lá conheça-te a ti mesmo, né, através da meditação, que é muito importante, como diz Santo Agostinho, né, naquela passagem, que é para que a gente possa retomar as rédeas da nossa consciência. Então, é lógico que ele fala que a meditação não é a única que vai curar isso daí, né?
vai precisar, às vezes, a pessoa está tão envolvida com o medo ou com qualquer outro tipo de sentimento, mas assim, deu vazão para isso e a coisa tomou tamanha proporção que precisa, às vezes, de um psiquiatra, um psicólogo, a meditação, né, e outros meios aí, até tomar remédio, né? Mas a meditação, ela ajuda você a retomar as rédeas da sua consciência, para você falar, peraí, vamos começar de novo, né? E tomar as rédeas disso para que você não entre no desespero, com medo, com ansiedade e outros sentimentos. Até porque o medo existe, né? Ele é um mecanismo natural de sobrevivência nosso. Importante, né? Mas ele precisa de ter rédeas, né? Porque senão Exatamente. é onde vai para esse... Como diz o Haroldo na lenda, né, do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, né? Estava escrito em cima do templo, né, do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e embaixo, nada em excesso, né? Então, para que a gente consiga compreender que todas as frentes filosóficas de toda a história do nosso planeta são baseadas, né, nessas máximas, né, nessas ideias de que o equilíbrio é essencial e de que conhecer a si mesmo, né, porque como é que você trata uma doença sem saber qual que é a doença, né? Então é essencial para as nossas vidas, né? E aqui a gente tem algumas questões que o Emmanuel levanta aqui que são mais fáceis de perceber, né? Mas outras estão escondidas no nosso subconsciente, né? Que muitas vezes a gente acha que está agindo por um motivo e na verdade está agindo por medo de outro motivo, né? Então ele fala assim, ó, quando a gente esconde esses talentos, né, a gente muitas vezes está movido pelo medo, né? Ou é o medo de perder, ou é o medo de agir. E aqui, como a gente leu aqui, ele vai citando alguns medos que a gente tem que a gente não percebe. Medo de trabalhar, pode ser um dos motivos que eu estou escondendo os meus talentos. Medo de servir, medo de fazer amigos. Será que a gente assume, né? Será que a gente consegue conscientemente? Será que eu tenho esse medo de fazer amigos, né? De fazer novas amizades, pelas experiências que eu vivi, talvez, que eu trago na memória, mal sucedidas, né? Medo de desapontar, né? Sofrer críticas, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria. Muitos de nós carregamos o medo de ser feliz. E o medo de ser feliz é uma barra, né? É uma parede que nos separa do grande motivo de todas as nossas existências, né? Que é a felicidade suprema, né? Então é preciso agir com equilíbrio, mas o medo não nos acrescenta em nada, né? E o medo da dor, né? Que a gente percebe, né? Que para servir e para auxiliar o Cristo, principalmente os primeiros cristãos não puderam ter medo da dor, né? Porque senão eles não teriam servido. Então, para que a gente possa observar, então, aí, né? Às vezes a gente está dando muita força para esses medos que estão dentro de nós aqui, né? Fazendo tempestade em um copo d'água, e que uma situação, às vezes, muito simples resolveria muitos deles, né? A gente vai se aproximando aqui do nosso final. A tia Rô está aí também, né? É tão importante meditar que o Haroldo disponibilizou de graça o aplicativo de que chama Serenidade. Ali tem muitas formas de meditar, importante para nós. A tia Rô falando aí também, né? Sobre o aplicativo Serenidade, procurem lá nas redes sociais do Haroldo Dutra Dias, né? Que tem muitas informações lá para a gente seguir. Tia Lígia, o tio Orestes, está tudo aí te assistindo. Sim, a tia Lígia, o tio Orestes, o vô Orestes, Marcinha, Dona Maria, Sônia, Graça, Eurípides. A tia Carmen, o Toninho também está te assistindo. tio Toninho, um abraço, tio Toninho. E a Marcinha hoje à tarde falou para mim que estava muito importante assistir a live, que a diferença do nosso estado de alma, essa Como que live é? faz para ela. Ah, Ela sim. falou assim, Cida, obrigada por informar, vou assistir, faz muita diferença no nosso estado de alma, Marcinha. Ah, Marcinha. Marcinha, acho que o objetivo de todos nós nos reunirmos aqui nessas noites, né, na segunda, na quarta, no sábado, às 18 horas também, eu acho que
tem engrandecido os nossos dias, né? De todos nós, né? Iluminado os nossos lares, as nossas famílias. Então, que a gente possa utilizar desse instrumento que a gente tem, né? Euripides, a tia Sônia. Você não quer ler? Pode ir. Eu vou ler batido. Então eu leio. Vamos cantar mais uma? Aproveitar aqui. Essa. Já oferece. Ah, foi do teatro, né? E aniversário amanhã é Noelle ou Noeli? Noelle. Eu esqueci. Noelle. É aniversário da Noelle, lá de Sertãozinho. A gente vai mandar essa daqui especialmente lá então para ela, para casa dela, para a família dela. Senhor, fortaleça-me com seu amor, que suas lições sejam compreendidas, vivenciadas pelo meu ser. Quero luz para iluminar meu caminho, quero paz para sentir o irmão. Ajude-me, Senhor, a vencer tantas lutas que no passado foram geradas por minhas ilusões. Senhor, fortaleça-me com seu amor, dai-me coragem para iluminar o meu presente com a força do Evangelho. Ó Mestre, quantas dissensões, tristezas sem fim moram em mim. Quero hoje acertar, corrigir o ontem, estruturar o futuro. Ensina-me a ver, educar para modificar. Quero luz para clarear a estrada a percorrer. Ajude-me, Senhor, a expandir o amor, a fazer novas escolhas, a desempenhar o que planejei. Senhor, que seu reino de luz, reino de paz, reino de Deus seja por mim compreendido. Quero, Senhor, crescer, crescer. Quero, ó Mestre, sentir a força do seu amor, do seu amparo, do seu amparo, amparo, amparo. Quero ser feliz, feliz, feliz. Quero ser livre, 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 para sentir e
Quero ser feliz, feliz, feliz. Quero ser livre, 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 para sentir e amar. Nós estamos aqui com... Cadê onde está o... É isso? 49 pessoas. Parece que eu escutei as 49 pessoas falar: quero ser feliz, quero ser feliz. Pois é, nós então unidos, né, no mesmo sentimento, na mesma vibração de pensamento, a gente consegue fortalecer, né, os pensamentos de todos nós e então cantamos juntos aí, né? Queremos ser felizes. Né? Então a gente, para encerrar hoje, a gente lembrando então aí dos nossos talentos, né, das nossas aptidões e evitarmos a todo custo o medo, né, principalmente na hora de esconder os talentos, de esconder as aptidões. Né. A Maria Dolores nos lembra num poema psicografado por Chico Xavier, está no livro Chico Xavier Pede Licença, né, é autoria do Chico e do Herculano Pires. Então a Maria Dolores, nesse poema que a gente vai utilizar como prece hoje aqui, ela nos lembra de agradecer as simples coisas, né? E nesses dias de quarentena a gente tem observado quantas coisas simples que a gente não havia valorizado, né? Então ela diz assim: observa a palavra, observa as tuas mãos que podem trabalhar, observa os teus olhos que enxergam, né? Olha o teu cérebro claro e observa a multidão dos companheiros que estão na loucura, né? Então, para a gente utilizar então esse poema de Maria Dolores para refletir em tudo que nos foi oferecido até hoje pela divina misericórdia, pelo divino perdão, né? E que a gente muitas vezes tem esquecido, né, do quanto somos abençoados. Então que a gente em prece possa reconhecer essas palavras, né, no fundo dos nossos corações. Agradece, alma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra em que a força do verbo se te fez, quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga em toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, dos quais a luz é a doce companheira, quando tantos irmãos vemos na terra suportando a cegueira. Toca o cérebro claro, em que o discernimento se te apura, e lembra a multidão dos companheiros nos desvãos da loucura. Certamente, alma boa, Deus, o dispensador dos recursos supremos, não tem culpa do pranto que há na estrada que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons de que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar a grandeza da vida e a redenção do amor. Encerrar com a Maria? Pode ser. A letra pra vocês cantarem primeiro. A outra? Pode ser? Ave Maria, Mãe de Jesus de Nazaré, Maria, sois cheia de graça, da graça vinda de Deus nosso Pai. Vinde a nós o vosso reinado de amor.
amor e de paz. Sois bendita entre as mulheres, bendito é o fruto que veio de vós. Nos deste aquele que é a verdade, o caminho, a vida, a esperança e a fé. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Maria. Muito boa noite para todos vocês. Obrigado pela companhia, né, por compartilhar aí as vibrações com a gente, por nos alimentar também, né, a continuar trabalhando, a continuar disponibilizando aqui, né, as lives para que todos nós possamos juntos vibrar, né, pela paz do nosso planeta Terra. No sábado a gente está de volta às 18 horas, certo? A gente aguarda vocês aí. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Beijo, pessoal, até sábado. Tchau. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Até sábado. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Hoje o Alexandre pode falar tchau dali. Tchau. Tchau. De longe.